Gabriel Siqueira Santos. Compreendi no texto na exposição que o senhor propõe um retorno à velha cosmologia, um combate frontal à cosmologia moderna. Pergunto, de fato, onde se encontra a cosmologia genuína e tão importante no cristianismo? Ela está em São Tomás de Aquino e Aristóteles, Dan Scott? Está, em grande parte está. A física de Aristóteles é um dos fundamentos dela. Tá certo? Mas existem outras obras ainda mais importantes sobre isso, como por exemplo a de Hugo de São Vitor. Esse Hugo de São Vitor é indispensável. Também o estudo do simbolismo das catedrais. Isso aí nunca vai parar. Se você começar, por exemplo, se você pegar as dicas que eu dei ali no livro Filosofia Sem Verso, onde tem um ensaio chamado Arte Sacra e Estupidez Profana. Ali você tem uma série de dicas. Né? Se você pegar, por exemplo, sei lá, o livro do Matila Gica, o número Sagrado, você tem um monte de informações ali, mas ainda, vou dizer, o grande legado disso está nas catedrais. Nando Castro, eu gostaria de saber o que teria causado o afastamento do assunto milagre no meio dos padres, principalmente quando associam aos santos. Teria a reforma protestante alguma influência nisso? É possível, mas eu acho que, você veja, depois da reforma protestante, onde ainda houve no século XVIII, houve uma guerra em torno dos milagres, porque o pessoal ligado, vamos dizer, os intelectuais revolucionários moveram uma guerra contra a ideia do milagre. O próprio Voltaire fez isso. São argumentos que hoje nos parecem realmente pueris e baseados num profundo desconhecimento do assunto, mas que na época impressionou tantas pessoas. Você pensa que os padres são o quê? São primores de erudição, que eles sabem tudo? Não, isso é um bando de ignorante também, porra. Então, eles veem essa coisa, ficam assustados e se inibem. Não vou falar mais disso, tá? Conservo a minha fé, mas não vou tocar mais nesse assunto. Acho que é a inibição, uma espécie de espiral do silêncio. Você tira do sujeito a vontade de argumentar. Mas você veja, um milagre é um fato. Né? Argumentar contra um fato já é absurdo por si mesmo. Né? E quando você diz, bom, então você me dá uma explicação alternativa. As explicações alternativas são, primeiro, você tem uma explicação científica. Não, primeiro tem uma explicação científica possível, hipotética. Você não provou a sua explicação científica. Né? Então ela não vale nada. Uma suposta explicação científica contra o milagre não vale absolutamente nada, a não ser que você prove que esta explicação é a verdadeira e que naquele caso específico foi ela que se manifestou ali e não a ação divina. Se é que você compreende o que é a ação divina. Se você acha que a ação divina é o que viola a lei da natureza, já começou tudo errado, porque quem fez a natureza é o próprio Deus, só que ele vai violar suas próprias leis, ele pode transcendê-las, ou seja, você agir num plano de normatividade mais alto do que aquele que a natureza evidencia. Supondo que você conheça essa normatividade natural, coisa que você nunca conhece. Hein? Por mais que as ciências avancem, tudo que você conhece da natureza são processos isolados, que lhe parecem, vamos dizer, repetitivos, e conter uma espécie de legalidade intrínseca, até um certo ponto, se você admitir que não é uma legalidade absoluta, mas que é uma legalidade estatística. Quer dizer, se o máximo que a ciência chega é a constatação de regularidades estatísticas, então isso já quer dizer que o conhecimento dela de qualquer processo em particular é deficiente. Quer dizer, eu não sei explicar esse processo, nem aquele, nem aquele, nem aquele, mas no conjunto eles parecem que vão nessa direção. Isso é o máximo que a ciência pode fazer, meu Deus do céu. Então, como é que você vai confrontar isto com os milagres? O máximo que a ciência pode fazer é observar o fato e confessar que ela não tem nenhuma explicação para aquilo. E se você não tem nenhuma explicação, você tem que se apegar à explicação que lhe pareça a mais razoável. Né? Mas isso supondo que as pessoas tivessem antes feito uma fenomenologia do milagre, coisa que nunca fizeram, elas partem do princípio que elas sabem que é o milagre. Milagre é uma coisa esquisita que os crentes dizem que foi feito por Deus. Isto é o que, em geral, esse pessoal sabe. Quer dizer, não sabe nada. Se você pegar Daniel Dennett e Richard Dawkins, eles têm uma ideia pueril da coisa. Quer dizer, a discussão não é séria, meu Deus do céu. Né? Agora, as
pessoal protestante nega os milagres dos santos, mas não nega os milagres deles mesmos. Né? Você toda hora vê aí pastores, fizemos aqui uma cura miraculosa, etc, etc. Não fazem isso? Fazem. Né? Eu falei para vocês do livro Mega Shift, que é um livro que eu gosto, cheio chamado Roots, não lembro o primeiro nome. Né? É um livro todo baseado em depoimentos de milagres ocorridos em igrejas protestantes. Muitos milagres aconteceram mesmo. Né? Eles são reais. Né? Então, eu acho ridículo você negar o milagre sem você tê-lo estudado. Mas o milagre é um fato, ele não pode ser estudado genericamente, tem que ser caso por caso. Veja, esse é um terreno tão imenso que eu chego a dizer, ele nunca foi estudado. Nunca houve um estudo em profundidade de um milagre. Eu acho que o primeiro que foi feito a sério foi esse do Ricardo Castanhon. Então, a presença de um sangue vivo na hóstia, eu digo, bom, isso aí arrebenta com toda biologia, fisiologia, etc, etc. Isso não pode, simplesmente não pode acontecer. E você dizer, isso é apenas uma coisa esquisita para a qual não temos a explicação. Né? Eu digo, bom, como é que você vai apelar a isso se isto vem exatamente de acordo com o simbolismo bíblico, literal, meu Deus do céu. Então, Cristo disse, eu estou na hóstia, eu estou vivo na hóstia. Ele disse isso. Quando você vai ver, está lá, vivo na hóstia. Eu digo, qual é a diferença entre o que ele disse e o que você está observando? Para você dizer, eu tenho uma explicação melhor. Você não tem explicação nenhuma, nem pode ter. Quer dizer, em primeiro lugar, você me diga que instrumentos qualquer ciência dispõe para saber se o acontecimento aconteceu por intervenção divina ou por algum motivo externo à intervenção divina. Então, primeiro você tem que me explicar qual causa que existe externa à intervenção divina. O que acontece no mundo sem intervenção divina? Se você diz que Deus está por baixo de tudo que acontece, então acabou, você não tem meio de fazer essa distinção. Se for uma intervenção de acordo com as leis da natureza ou fora das leis da natureza, você não sabe quais são as leis da natureza. Então toda esta conversa é uma confusão mental fora do comum, alimentada, seja pelo desejo de defender a fé, seja você católico ou protestante, seja pela raiva que as pessoas têm e pelo medo, terror, pânico que o nego tem de que possa existir um Deus e ele ser julgado um dia. As pessoas dizem que as pessoas se apegam à religião por temor da morte. Eu digo, não, meu filho, você foge dela por temor do inferno. Quer dizer, e se esse Deus existir mesmo, eu estou ferrado? Está. Então não é a perspectiva das mais agradáveis. Né? Agora, se você é cristão, eu digo, isso te tranquiliza? Eu digo, mas como tranquiliza? Como que eu vou apegar a isso por temor da morte? Se eu sei que depois da morte eu não vou acabar, mas pode me acontecer uma coisa muito pior. E ainda veio o santo e avisa, olha, 97% vai para o inferno. Falei, que coisa... Isso é tranquilizante, gente? Porra, isso é para você ficar aterrorizado. Tanto que a igreja ensina, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, primeiro você vai ter que passar por uma fase de terror. Né? E é curioso que essa fase de terror é o que o C.S. Lewis retrata neste livro, numa confrontação não com o Deus cristão, mas com os deuses da antiguidade. O Deus verdadeiro só aparece no fim, assim, 3 linhas. E daí você fica vendo que aquele confronto dela com as divindades antigas era um confronto já com Deus, embora não soubesse.